Olá, meu coração! E aí, como é que você tá? Já tá na disposição para comemorar o dia que você vai tirar mais de 900 na sua redação? Pois é, você sabia que você tem que se preparar para comemorar? Colocar o teu cérebro aí já para pensar assim, o que eu vou fazer? Que texto, que legenda incrível eu vou fazer para aquela foto, naquela postagem, para dizer 980, 1000 na redação do Enem 2019. Você já pensou nisso? Começa a colocar o teu cérebro para funcionar de maneira a entender que você vai passar, que você vai garantir o sucesso no final deste ano. Porque assim ajuda também você a já materializar o teu sucesso, sabia disso? Eu tô aqui fazendo papelzinho de coach no início deste vídeo, mas é sério, tá? Então pensa nisso, beleza? Vamos começar nossa aula? Solta a vinheta aí, bora lá! Hoje nós vamos falar, meus amores, sobre o parágrafo de desenvolvimento da nossa redação. Nós já tivemos aqui as nossas aulas. Ai, professora, as aulas de gramática acabaram, não acabaram nada. As aulas de gramática não acabaram, meu amor. Você tá achando assim, ai, chega de português nessa prova, nessas aulas de redação. Mas não, a gente entrou aqui porque eu sigo uma metodologia em que você vai fazer o uso da pontuação, fazer uso de... Eu trago aulas para vocês de pontuação primeiro, a gente entra na estrutura do texto dissertativo, argumentativo e depois volta para as aulas mais aprofundadas de gramática textual, tá bom? Mas então vamos continuar aqui a sequência de aulas tratando aí sobre a estrutura do texto dissertativo, né? Que eu sei que é a que vocês mais gostam, né? Já foge da gramática, todo mundo acha lindo, mas é assim mesmo, tá, gente? Então olha lá, meu querido aluno, minha querida aluna, hoje vamos falar sobre, então, dois parágrafos, né? Porque nós temos o segundo e o terceiro parágrafo que tratam de desenvolver a nossa tese, de desenvolver a nossa dissertação, né? São os parágrafos aí cruciais, os principais, né? Os que vão desenvolver aquilo que nós temos a dizer. E aí a gente chama ele de argumentação, porque nós chamamos eles de argumentação porque o texto dissertativo do Enem é argumentativo também. Então é nesse meio, é no desenvolvimento que nós vamos argumentar, tá? Nós vamos apresentar argumentos. Vamos lá? Então vejamos aí. Seguinte, o desenvolvimento não pode ser uma continuidade da introdução. Hello, olha pra cá. Por quê? Como assim, professor? O desenvolvimento não pode ser uma continuidade da introdução. Eu não tenho que continuar o meu texto, eu não tenho que fazer um processo de coesão ali e dar sequência, já que eu coloquei a minha tese lá na minha introdução, agora eu vou desenvolvê-la, não é isso? Então ele não tem uma sequência? Sim, mas ele não é a continuidade da sua introdução. Na sua introdução, a introdução tem um papel, o desenvolvimento tem outra. Então se você continua introduzindo o seu texto, e isso, gente, é muito comum de acontecer, é um perigo absurdo, e é um perigo assim, não é primário não. Tá? É um perigo que circula aí os textos de muitos alunos bons, alunos que já avançados, que já escrevem há muito tempo, que já fazem curso. Isso é comum, tá bom? Não é um erro primário, não. Por quê? Porque é comum a gente sabe que na introdução a gente vai começar a falar do assunto, apresentar a nossa tese, mas aí a gente pode se prolongar e continuar fazendo isso no desenvolvimento, no segundo parágrafo. Porque aí a gente tem a tendência a falar um pouquinho mais sobre o nosso ponto de vista e tal, e se esquecer de que neste parágrafo, no segundo parágrafo, eu preciso já apresentar o primeiro argumento que sustente a minha tese, já que eu vou apresentar dois, lembra? O segundo e o terceiro parágrafo. Então veja bem, o que você falou? O segundo parágrafo do seu texto é a hora de você analisar o que foi que você disse no primeiro. Você defendeu isso e falou aquilo, então você vai ter que chegar no seu desenvolvimento e apresentar provas para o isso e para o aquilo, né? Você disse que as consequências da falta de incentivo à leitura no Brasil são gravíssimas porque elas contribuem para não incluir o aluno, né? Não trazer uma inclusão para o aluno, elas contribuem também para a marginalidade, sei lá, colocou duas coisas. Vai chegar no teu desenvolvimento, você vai ter que falar sobre
a marginalidade e a inclusão. Você apresentou isso na introdução, não apresentou? Então, no argumento, você vai ter que apresentar um argumento que defenda aqui, ó, o teu primeiro ponto e um argumento que defenda o segundo ponto. Então, é muito importante ficarmos atentos a isso, tá bom? Tudo que é apresentado tem que ser desenvolvido. Como é apresentado? Na introdução. Como é desenvolvido? Lá no parágrafo de desenvolvimento, no segundo e terceiro, tá? Então, vamos entender isso aí melhor. Esses dois têm uma relação íntima, que é a introdução com o desenvolvimento, né? Mas independente. Eles têm a relação íntima, mas eles são independentes. A introdução tem o papel de apresentar o tema e a sua posição sobre o tema, e o desenvolvimento tem outro papel, o papel de apresentar argumentos que comprovem a sua tese e apresentar o desenvolvimento da sua apresentação, da sua introdução, tá? Então são papéis diferentes, ok? E aí é perigoso continuar escrevendo ali direto, embora, sem quebra-mola e não prestar atenção nisso aí, beleza? Toma cuidado. Como assim? Isso significa, como eu disse aqui, né? Expliquei, que ao começar o desenvolvimento é como se estivéssemos começando o texto novamente. Sim, porque é um novo parágrafo, um novo tópico frasal, uma nova ideia que vai ser desenvolvida. Que no caso vai ser aí o primeiro argumento para defender a tua tese, tá? Nunca devemos iniciá-lo, coloquei aqui um trechinho bom para vocês, tá? Sobre o que vocês não devem fazer nunca. Nunca devemos iniciá-los com os termos por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira. Professora, eu cansei de fazer isso. Professora, quantas vezes eu vejo textos assim, redações assim? Gente, não façam isso. Eu tô falando isso para vocês porque significa que vai estar totalmente errado? Nossa, meu texto acabou se eu começar por causa disso. Não, você pode desenvolver o seu parágrafo de argumento bem, de forma concisa, de forma coerente, começando com isso, não tem problema. Mas a tendência é que, quando você começa com por causa disso, você está dizendo para o seu leitor o quê? Pelo menos para mim, se eu fosse a corretora, você estaria dizendo para mim claramente assim, olha, eu estou dando continuidade à minha introdução. É isso. Esses termozinhos aqui, gente, são conectivos que dão continuidade ao mesmo assunto. E a gente não está tratando do mesmo tópico frasal. Por quê? Porque na introdução, o tópico frasal, que é a nossa ideia central, né? Como eu disse nas aulas anteriores, é a nossa tese. É a apresentação da nossa tese. A apresentação. No argumento, no desenvolvimento, é apresentar o argumento que comprova a tese. É outra ideia que eu vou desenvolver. Então, se eu começo com por causa disso, eu estou mostrando assim, olha, estou continuando o que eu estava dizendo agora anteriormente. Eu não estou. Não estou continuando a mesma ideia. Eu estou falando de um mesmo tema dentro de um texto, claro, eles estão interligados, obviamente, mas é outro tópico frasal que eu estou desenvolvendo. E aí você vai lembrar aí da nossa aula de tópico frasal, né? Então, esses termozinhos aqui, eles são comuns da gente utilizar dentro do parágrafo, tá? Então, a gente pode usar esses conectivos dentro de um mesmo parágrafo. Mas, num parágrafo para o outro, principalmente passando para o parágrafo de desenvolvimento, não utilize, tá bom? Quais que eu posso utilizar, professora? Em primeiro lugar, mormente. O que é mormente? Que palavrinha feia é essa, gente? Coloca aí, ó. Anota aí no teu mapa mental. Mormente significa em primeiro lugar mesmo. Ou seja, significa que você vai começar ali a apresentar o primeiro argumento. Então você começa mormente, vírgula. É válido entender, é válido lembrar, é válido ressaltar que, papapá. E aí você vai. Assim como diz fulano de tal, parará, parará, que se você quiser começar com um parágrafo, né? Se você quiser começar com uma citação, né? O seu desenvolvimento, seu argumento baseado numa citação de filósofo, de algum autor, você pode fazer dessa forma. Então é isso, tá bom? Utilizem os conectivos corretos. Professora, mas tem tanto conectivo, eu preciso entender. Calma, isso daí é para as próximas aulas. Nós teremos uma aula só para conectivo, tá bom? Lembrem-se que cada aula aqui a gente vai tratar bem aprofundadamente em todos os aspectos da nossa redação e da nossa gramática textual, beleza? Então, ok? Anotou aí? Isso aqui não pode, de jeito nenhum. Por quê? Por quê, professora? Porque eu sei que ali eu estou dando continuidade a uma mesma ideia. Por causa disso, olha. Disso o quê? O que foi dito agora. Mesma ideia, tá vendo? Então, isso a gente utiliza com isso, baseado nisso. Não vou utilizar nos parágrafos de desenvolvimento esses termos, não. Aí, deixa anotado, beleza? Seguindo. A missão do desenvolvimento... Nossa, gente, ficou forte, poético isso aqui, né? A missão do desenvolvimento é provar ao leitor... Eu tô boba hoje. É provar ao leitor o nosso ponto de vista.
fazemos isso com argumentos. Olha que linda a frase, gente, parece até uma poesia. Pode dar print. Eu gosto quando vocês dão print, né? Eu falo tanto isso aqui. Dá print aí, olha que lindo isso aqui, olha que maravilhoso. Que frase bonita pra gente lembrar e colocar no mapa mental. Presta atenção no que significa isso. A missão do desenvolvimento é provar, anota bem, grifa bem essa palavra, é provar para o leitor o nosso ponto de vista. Então a gente falou lá qual é o nosso ponto de vista na nossa introdução. Agora tem que provar. Agora é a hora da prova dos 9, né? Então vamos ter que provar. Fazemos isso com argumentos. Então aí a gente vai apresentar os argumentos. Como, né, eu já expliquei para vocês, a estrutura da redação do Enem é composta por 4 parágrafos. Os 2 do meio são desenvolvimento de argumentos, né? Então nós vamos precisar apresentar quantos argumentos? 1 em cada parágrafo. 2 argumentos. Tá bom, né? Tá de bom tamanho também, né? Imagina se fosse mais. Tem gente que apresenta 3. Pode, se tiver 3 pode, tá? Mas não é necessário. Vamos lá, vamos seguir. Explicar cada frase da introdução em um parágrafo. Esse aí é o primeiro ponto do nosso desenvolvimento. Em um parágrafo, você vai precisar explicar cada frase da sua introdução. Como assim, professora? O que foi que você disse lá na sua introdução? Você vai ter que explicar aqui pra gente. No parágrafo 2, né? Que é o segundo parágrafo que a gente chama de D1. Vamos chamar de D1, tá? Que é desenvolvimento 1, primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, neste parágrafo, você vai apresentar um argumento para sua tese, mas antes, na hora de começar o seu parágrafo, você vai precisar explicar o que foi que você disse lá na sua introdução, cada frase. Professora, não dá para explicar cada frase num parágrafo só, como é que eu faço? Porque a minha tese ficou longa, eu coloquei vários aspectos, várias consequências, causas, enfim, dentro da minha tese para poder somar ali a minha ideia, enfim. O que eu faço? Aí você pode dividir. Falar um pouco no seu D1 e um pouco no seu D2, tá? Não tem problema. Mas é preciso que tudo que você colocou na sua introdução seja explicado no seu desenvolvimento, beleza? E aí a gente vai treinar isso com os exercícios e as propostas de redação que a gente tem aí para fazer, tá bom? Então, veja bem. Cada colocação na introdução precisará ser explicada aqui, né, no parágrafo de desenvolvimento, nos parágrafos. Lembre-se de que a introdução deve ser curta e abrangente. Então, curta e abrangente. Significa abrangente por quê? Porque ela deve abranger o tema, contextualizar o tema, como eu expliquei para vocês na aula anterior, e também deve apresentar a tese. Então, eu preciso abranger vários aspectos, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar a minha introdução longa em número de linhas, tá? Que vai ter aí, quantas linhas, professora? Em torno de 7 a 10 linhas, tá? No máximo. No máximo 10. Por aí, beleza? E aí, gente, como que eu faço, professora, também com a questão do tamanho da letra? Vamos colocar isso aqui agora também. Diminua essa letrinha aí, tá, amiga? Amigo, diminui isso aí, pelo amor de Deus. Baixa sua bola. Diminui. Diminui essa letra, que vai ser importante para você na sua escrita e também vai ser importante para que a sua grafia fique mais legível. Quando você vai treinando a sua letra, você vai tornando-a mais legível e isso é super importante também para o dia da prova. Tá? Então, se você tiver uma ilegibilidade, se você tiver problema com ilegibilidade, isso vai afetar a sua nota. Isso pode te dar um problemão. Cuidado. Então, diminuir o tamanho da letra. Se eu tenho uma letra muito grande, gente, por exemplo, tinha a letra enorme. Eu tinha um letrão, assim, uma letra grande mesmo. Não era garrancho, não era feia nem nada, mas ela era muito grande. E prejudicava no caderno e tal. Isso no meu ensino fundamental. Eu fui diminuindo e treinando e vi que também melhorou o aspecto da minha letra, a aparência da minha letra. Então isso é legal, isso é importante, tá bom? Eu sei que hoje em dia a gente vive no mundo digital, na era digital, tecnologia, os textos são escritos não mais à mão, mas é muito importante ter uma letra bonita para a hora da prova, principalmente para a hora da prova, né? Então, de repente, se você trabalhar também com escrita, for trabalhar numa empresa em que você precise fazer bilhetes, cartas, enfim, à mão, né, que você utilize a escrita à mão, isso também será importante para sua vida, beleza? Então, anota essa dica aí da titia aqui. Que serão desenvolvidos... Perdão, onde eu parei aqui? Tá, lembre-se de que a introdução deve ser curta e abrangente, como falamos, possuindo 2 ou 3 frases. Aí eu prefiro as 3, tá? Foi o que eu falei para vocês na aula anterior, lembra? 3 frases. Então, vamos usar ponto final 3 vezes. 3 frases dentro da introdução é o ideal. Uma para introduzir o tema, contextualizar. Outra para começar a apresentar outra para desenvolver
até chegar a minha tese, e outra para colocar mesmo a minha tese e aí dar abertura para continuar o texto, tá? Então, 3 frases é o ideal na introdução. E essas 3 frases que serão desenvolvidas no desenvolvimento. Você vai precisar desenvolvê-las. Não necessário 3 frases, então tem que ter 3 parágrafos de desenvolvimento para desenvolver. Não. Você divide ali entre os 2 parágrafos, tá? Você vai falar um pouco no segundo e um pouco no terceiro parágrafo, ok? Se você fez 2 frases, o primeiro parágrafo de desenvolvimento irá abordar a primeira frase, o segundo parágrafo irá abordar a segunda. Mas se você fez 3, aí eu não coloquei aqui. Mas se você fez 3, você desenvolve uma parte, divide em ideias, tá? Não precisa desenvolver, dividir em frases, necessariamente, também não. Isso eu coloquei para ficar claro para vocês, mas você pode desenvolver em ideias. Por exemplo, você começou lá falando sobre algum contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, que interferiu em questões políticas atualmente, questões políticas, sei lá. Você fez alguma contextualização histórica, né? Você falou sobre a questão do racismo e o que isso traz para a nossa cultura de hoje, papapá. Beleza. Você vai pegar esse contexto histórico e desenvolvê-lo num parágrafo. Depois você vai pegar a tua tese e desenvolvê-la em outro parágrafo, tá? Mas lembrando que o argumento deve ser colocado. Então, por exemplo, o contexto histórico que você apresentou, ele tem relação com a tua tese. Professor, significa que eu não vou apresentar argumento. Não, vai. Porque o contexto histórico, o que ele tem a ver com a tua tese? E que argumento eu posso dar baseado nesse contexto histórico para provar a minha tese? Meu D1. Agora, as consequências da tese, do problema, eu também coloquei na minha tese. D2. Vou apresentar um argumento que prove que essas consequências realmente existem. D2. Deu para entender? Então eu pego partes e desenvolvo. Uma parte eu desenvolvo no D1, uma parte eu desenvolvo no D2, ok? Então é isso, vamos continuar aí. Gente, só uma pausa aqui para falar uma coisinha para vocês. Professora, a senhora colocou tanta teoria, falou tanta coisa importante, só que eu já esqueci. Volta o vídeo. A maravilha da nossa tecnologia é poder voltar ao vídeo, galera. Você tem esse privilégio. Então, se esquecer alguma coisa, volta, assiste de novo, beleza? Esqueci, a professora falou aquilo que era muito importante, eu tenho que lembrar disso. Tem que lembrar? Volta, ouve de novo exatamente o que eu falei e anota no seu caderno, tá? Não é porque você faz aqui com a gente um curso online que a gente dispensa caderno, não. Muito pelo contrário, você tem o seu caderno. E, aliás, tira foto desse caderno pra mim, coisa bonita. Tira a foto dele, me manda. Me manda lá no @professora Maria Queiroga ou no @não perca a cabeça que eu vou ver, tá? Eu adoro isso, gente, adoro. E você tem que ter caderno, você tem que anotar tudo. Eu não gosto de caderno, eu gosto de post-it. Que coisa linda, maravilhosa. Beleza, ótimo. Eu gosto de ficha. Cada um encontra o seu jeito de estudar, mas é preciso que a gente tenha ali a matéria. Nossa, a matéria. É preciso que você coloque isso anotadinho. Além de você ter isso anotado para poder rever rapidamente ali na sua mão. Mas eu anoto no celular. Tudo bem, bacana. Dá também, tá? Se eu tenho um aplicativo de organização, show. Eu acho o máximo também. Mas não abra mão da folha, não, tá? Até porque a gente vai fazer prova e você vai precisar fazer rascunho em folha, então é bom para você já se identificar, tá bom? E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, isso não é bom só para você lembrar quando for estudar, mas também para você trabalhar o processo de memorização enquanto escreve. Porque enquanto você escreve, enquanto você relê, você puxa da sua memória tudo aquilo que você já aprendeu. E aí aquilo vai ficando mais familiar para você, vai ficando mais fixo na sua mente. Beleza? Gostou da dica, né? Pausei a aula aqui para dar essa dica para você. Mas vamos lá. Voltando aqui então ao nosso desenvolvimento. Você também pode utilizar 2 parágrafos para desenvolver uma frase da introdução. Então, se você quiser desenvolver apenas um trecho da sua introdução, que fale, de repente ela já resume tudo que você disse na introdução e você vai desenvolver apenas ela, ok, tá vendo? Então é bom a gente... professora, minha senhora falou que era... Vamos entender uma coisa. O que importa pra gente é que no desenvolvimento, todas as ideias que foram apresentadas na introdução sejam desenvolvidas. Então, se você vai falar partezinha por partezinha do que foi dito, beleza. Mas se você vai pegar um aparato geral das ideias e dividi-la em 2 parágrafos para poder falar, beleza também. O importante é que toda a ideia central, a ideia principal do que foi desenvolvida na introdução, seja desenvolvida nos seus parágrafos de argumentação, tá bom? Lembrando de apresentar um argumento para cada parágrafo.
E aí a gente vai ver no na aula de argumentação, quais os tipos de argumentos nós temos também, tá? Mas vamos lá. Deve-se evitar em um desenvolvimento o seguinte, ó, o que a gente tem que evitar no desenvolvimento, ó, repetições. Então é muito comum que a gente seja, é natural, gente, do ser humano ser prolixo. O que é prolixo, professora? Eu, por exemplo, na minha adolescência eu era muito prolixa, hoje eu sou um pouquinho. O que é ser prolixo? Prolixo não é um defeito horroroso, não, pode ficar tranquilo. Ser prolixo é falar demais sobre uma mesma coisa. Nossa, ela falou para chegar só naquilo. Isso é comum, isso é natural, porque a gente às vezes, as ideias não acompanham o raciocínio das ideias são muitas e a fala não acompanha, então a gente quer colocar em muitas palavras aquilo que a gente está pensando. Isso é natural, isso é um processo neurolinguístico. Olha só, estou dando conhecimento teórico aqui para vocês. Mas como é que eu posso fazer para controlar isso? Bem, primeira coisa, releia o seu texto. Gente, eu sou danada para ser prolixa. Você vê, sou professora de língua portuguesa, isso não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É natural, como eu disse, é um processo neurolinguístico. E é natural nosso. O que a gente tem que fazer para rever, para que isso não aconteça? Reler. Se for texto, escrito, releia o texto. Nossa, eu disse isso aqui 10 milhões de vezes. Releia e vá retirando. Existe um livro que eu li, maravilhoso, de um querido jornalista americano. Ele diz o seguinte: tudo que você escreve, você precisa tirar 50%. Então você relê, você vai ver que você... Ou seja, ele fala isso para jornalistas famosos do New York Times. Veja bem, ser prolixo é comum no nosso texto, principalmente. Claro que existe a questão do prolixo, que é exagerado, né? Aí já é um problema realmente da pessoa de falar muito, muito, muito e ser chato mesmo. Não é o nosso caso aqui, né? Mas o texto não. No texto é comum que a gente escreva muita coisa e depois quando a gente vai reler, a gente percebe que dá para tirar muito e deixar só o principal. Deixar o que é mais importante e aí desenvolver aquilo que é mais importante, ponto. Porque aí a gente vai estar sendo conciso, coerente, tomando cuidado para não ser incoerente, né? E ter mínimas chances de falhar na coesão do texto, tá bom? Então, repetições, como a gente elimina isso? Relendo o texto. Faça-o, rascunhe. Na hora de reler, você vai ver o que dá para tirar, tá bom? O que você repetiu, e aí a atenção na leitura é muito importante. Escrever pormenorizando, ou seja, detalhando o que você está explicando. E aí a gente vai ver também as questões do juízo de valor. Você precisa colocar o argumento, mas precisa apresentar o que é que você entende, você conclui daquele argumento. Isso é importante. Lembra que eu falei nas aulas anteriores? Senão o texto vira uma mera informação. Você está apresentando só informações. Não, tem que apresentar sempre a sua opinião. Tá? Então, escrever pormenorizando. Exemplos extremamente excessivos. O escrever pormenorizando, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O pormenorizando é fazer do jeito que eu falei aqui, tá? O que você não pode fazer? É detalhes que levam você a repetições. Porque senão você vai entender errado o que eu disse aqui. Eu só estou voltando para você entender. Você tem que evitar o pormenor desnecessário, mas não evitar detalhar o que você precisa detalhar, tá bom? E aí você precisa apresentar o seu juízo de valor e entender, mas aquilo que é essencial para o seu texto, tá? Exemplos extremamente excessivos. Então, veja bem. Você apresenta um exemplo, apresenta outro, nada disso. Senão você vai virar um texto de exemplo. Não tem essa necessidade. Evite também usar de exemplos fracos e fora do contexto. Você vê que aquele exemplo não tem... Gente, é o único que eu lembro, mas não tem muito a ver. Não põe. Não ponha. Não coloque. É perigoso, tá bom? Então pensa, puxa da memória que você vai conseguir, de repente nem exemplo, mas você vai conseguir outro argumento, tá? Então, exemplo fraco, fora do contexto, vai enfraquecer sua argumentação. Modelos nota 1000. Vamos aqui entender os modelos nota 1000. Vamos ver agora exemplo, modelinhos mesmo de redação para a gente entender aí e ajudar no nosso aprendizado aqui. Vamos lá? Gente, o que eu fiz com esse exemplo nota 1000? Eu peguei duas redações que tiraram nota 1000 no Enem no ano retrasado, cujo tema foi a questão do surdo, né? A educação do surdo, e coloquei aqui pra gente.
deixei aqui para vocês o autor, né? A autora, no caso são duas autoras dos textos, mas eu quero analisá-los aqui com vocês. São textos excelentes, a gente vai analisar o desenvolvimento deles, tá bom? Mas aí para isso eu precisei colocar a introdução também. Porque se a gente coloca o desenvolvimento solto, não dá para entender o que foi a tese da pessoa, enfim, a gente ia ficar perdido, tá? Então eu coloquei aqui a introdução, aqui a gente tem uma redação pronta. E aí eu coloquei a introdução da redação, o primeiro parágrafo de desenvolvimento e no próximo slide vai ter o segundo parágrafo de desenvolvimento dessa mesma redação, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar aqui comigo. Isso aqui não é modelo pronto, isso aqui não é modelo para você decorar, isso aqui é modelo para você aprender, é exemplo. Lembra que eu falei disso? Eu gosto sempre de bater nessa tecla com vocês, isso é maravilhoso. Pegar modelo e ver, a gente consegue materializar o nosso aprendizado e o processo cognitivo desse aprendizado, ele é muito mais fácil, né? Então é muito mais fácil aprender dessa forma, tá? Vamos lá. Introdução. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas. Então lembrando que o tema do ano passado foi a questão da educação dos surdos, tá? Crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não corre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Essa parte que eu li mais alto aqui para vocês é a parte que ela coloca o juízo de valor, que ela apresenta aí a tese dela, a opinião dela, tá? Então, ela diz que o problema está nisso aqui. O acesso à questão do preconceito que existe na sociedade, que é devido à falta de atenção do Estado à questão. Perdão. E a falta de atenção. Então, são duas coisas, ó. Vamos reler de novo. Tal barbárie não ocorre mais, porém, ainda hoje, ela não escreve isso, mas dá para ver, né? Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, isso é uma questão real, né? Isso é um fato. Aos deficientes, em especial aos surdos, acesso à educação. Até aí nada de tese. Só começou a tese, né? Começou a introduzir o que ela vai dizer pra gente, claro. Mas até aí tudo bem, é um fato, né? Devido ao quê? Olha o devido aqui, ó. Esse devido já dá início pra gente a opinião dela. Ao juízo que ela vai apresentar disso. Então aí é o posicionamento dela. Devido, sabe o quê? Ao preconceito ainda existente na sociedade e o problema então da educação, do acesso à educação dos surdos é o preconceito para ela e a falta de atenção do Estado à questão. Duas questões ela colocou aí para dividiu a tese dela em duas partes aí, tá vendo? Então ela vai precisar desenvolver essas duas partezinhas. Vamos ver como é que ela coloca? Inicialmente, um entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem capazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Aí ela coloca uma citação. Vejam que a gente vai ver uma citação trazido pela socióloga e tal. E ela vai colocar a ideia dessa socióloga. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso, isso aqui ela apresentou a ideia da socióloga, tá? Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo a deficiência à margem dos seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Percebam que máximo! Ela desenvolve o que ela apresentou aqui, que é a questão da contextualização dela, né, que ela traz aí falando sobre Esparta. Ela desenvolve por que ela falou sobre isso lá no começo. Tudo bem, deixou claro pra gente, ela fez uma comparação. Mas aqui ela desenvolve, olha, ela retoma isso lá. Tá vendo? Ela retoma essa primeira parte e ela também fala da questão do preconceito existente com os surdos lá dentro de sala de aula. E o que ela colocou aqui, preconceito, já desenvolveu a primeira parte da tese dela. Tá vendo? Muito perfeitinho, muito minuciosamente trabalhado. Vocês conseguiram visualizar? Gente, depois deem print isso aqui também. Eu vou deixar isso para vocês no material de vocês, mas daí podem dar print para guardar, tá bom? Esse modelinho aí. Vamos ver o segundo parágrafo dela. Aí ela vai terminar de desenvolver lá a introdução dela, né? Vai terminar de argumentar, de dar um argumento. E aquele argumento que ela apresentou lá, ela usou citação. Então ela fez um argumento por citação de autoridade, tá? Outra questão também, porque ela usou a socióloga, né?
Outro desafio, segundo parágrafo de desenvolvimento, que a gente chama de D3, tá? Vamos chamar aqui de D3. Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal. Ó, outro desafio. Como que ela começa esse parágrafo? Vamos ler de novo? Outro desafio. Ela não usou essas palavrinhas que a gente utiliza. Ai, tem que usar conectivo, tem que usar. Tem que usar. Mas isso também é uma forma de conectar. Ó, outro desafio, porque eu estou mostrando, eu estou usando um termo geral, mostrando que eu estou dando outro argumento. Eu não precisava usar o outro sim necessariamente. Nada contra. Eu, muito pelo contrário, eu sempre coloco para vocês, nas aulas de conectivo, vou falar isso, os conectivos ideais para vocês começarem os parágrafos. Mas nem sempre é necessário. Às vezes, para o seu texto ficar melhor e mais adequado ao que você quer dizer, você pode começar assim, ó, outro desafio enfrentado e ir direto. Tá deixando claro para o seu leitor e para o corretor que você está apresentando mais um argumento e está fazendo a devida coesão do seu texto. Tá? Usando os devidos conectivos, usando tudo que você precisa ali para que a coesão do seu texto possa garantir uma nota excelente na competência 4, beleza? Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal. O que a gente leu lá na introdução dela? Que ela falou que isso era um problema. O que ela apresentou na tese? Que era um problema do Estado. Olha o que ela vai falar aqui. Lembrando que no D1, ela não falou da questão do Estado. Falou da questão do preconceito. Como foi a tese dela? Falar do preconceito e do problema de negligência do Estado, certo? No D1 ela desenvolveu a questão do preconceito, no D2 ainda falou da contextualização dela, né? Que ela fez uma comparação com a questão de Esparta. E agora, no D3 ela vai fazer... No D2, gente. No D2, que é o terceiro parágrafo, ela vai falar o quê? A segunda parte da tese, que ela não tinha falado no outro. Tá vendo? Reparem que tópico frasal é importante, a noção de tópico frasal. Desenvolver uma ideia em um, desenvolverá outra ideia em outro. Tá? Então ela agora vai apresentar outra questão, outro desafio enfrentado, que é também o que ela já tinha apresentado lá na tese. Né? Ela tinha falado o que era, problema do Estado. Vamos ver como é que ela fala isso? Ó. Pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal. Uma vez que o governo... Por que é a inobservância estatal? Isso você já falou na tese, amiga. Agora desenvolve, vai. Uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo. Realmente não é cobrado. Olha aí, argumento fato, nossa, lindo, importantíssimo, tá vendo? Ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua, porque eles podem ter a segunda língua, que é a língua portuguesa. Lembrando que a primeira é Libras, né? A segunda é a língua portuguesa, no caso dos surdos. De acordo com a Bermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo, citação novamente, sem problema nenhum. Usou citação num, citação no outro, tem problema isso não, professora? Não, tá vendo? Ficando bom, não tem problema, tá? Desenvolvendo corretamente, eu posso usar o mesmo tipo de argumentação. Incluir, porque ela também não usou só a argumentação baseada no... A argumentação dela também não foi só em torno dessa citação, né? Mas ela falou também da questão do Estado, mostrou fatos, né? Incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Perfeito! Fechou, matou a pau, como dizem vocês, né? Matou a pau. Perceberam, então? Essa redação é da autora Mariana Camelier, redação nota 1000, feita e redigida em 2017. Perfeito. Então, vocês conseguiram observar agora no exemplo que a gente teve como fica a nossa redação, como é desenvolvida aí a nossa tese? Agora, vamos ver um outro exemplo. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, introdução também, tá? A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Entretanto, começamos a tese dela. Reparem que ela começa de uma forma diferente da outra redação, tá vendo? Ela primeiro contextualiza, pontua e aí vai direto para a tese dela. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, fala também da questão do preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, questão de violência, e a insuficiência estrutural educacional brasileira, estrutura da educação para atender esses surdos.
Então, ó, questões diferentes que ela coloca, tá vendo? Vamos ver como é que ela desenvolve isso aqui no parágrafo de argumentação, desenvolvimento dela. Nessa conjuntura, lembrando, olha, tá vendo? Também não começa com um conectivozinho que a gente está tão acostumado, né? A gente pode inovar, vejam que a gente pode inovar. Nessa conjuntura é necessário, só uma pausa aqui, gente, eu trouxe só um parágrafo dela, tá? Pra gente analisar a diferença, beleza? O dela não trouxe o segundo, não. Nessa conjuntura é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. Segundo Hannah Arendt, ela usa também a mesma socióloga, né? Em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm de ser completamente inclusivos a todos do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuidade. Analogicamente, para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo, assim, uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual, assegurados no Estatuto da PCD e da Constituição Federal de 88, que não discrimina o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo dessa forma uma obrigação constitucional. Aqui ela fala, gente, o que é a obrigação para a gente garantir a suficiência estrutural da educação brasileira, tá? E mostra pra gente, já começa a desenvolver ali aquela parte, né, da tese dela, e mostra pra gente também a questão de isso ser uma questão democrática, né? Isso é amparar a todos. E aí ela desenvolve isso aqui, tá? Depois ela vai falar do preconceito e aí vai. Então eu trouxe esse daqui também como modelo para vocês terem uma base um pouquinho diferente, né, da primeira. E a gente entender aí como exemplo de como desenvolver mesmo a nossa tese, tá? Vocês viram? Parte por parte precisa ser avaliada, precisa ser detalhada de forma bem concisa, coerente e clara para o nosso leitor. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não perca a cabeça, temos muito ainda a caminhar, mas eu acredito que você já esteja evoluindo, né? Então me conta se você está evoluindo, manda mensagem aqui na plataforma pra gente, falando o que você está achando das aulas de redação, como é que está evoluindo a sua escrita, conversa aqui com a gente mesmo, tá? E também, claro, nas nossas redes sociais do Não Perca a Cabeça, @NãoPercaACabeça, e lá no canal, manda mensagem, depoimento pra gente, dizendo como é que você tá indo aí, tá bom? É bom que a gente conhece um pouquinho de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!